O comércio varejista da Bahia deve faturar 12 bilhões e 100 milhões de reais em dezembro, mês do Natal, período mais importante para o setor no ano. E de acordo com projeções da FEComércio, a alta anual de 5% levará o varejo do estado ao melhor resultado desde 2011, quando começou a série deste levantamento feito pela entidade com base em dados do IBGE. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o vice-presidente da FEComércio Bahia, Kelson Fernandes, nosso convidado no Issa Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Kelson. Bom dia, Jefferson. Estamos aqui, obrigado pelo convite. Bom dia, seus ouvintes. Estamos aqui para falar um pouco sobre o comércio da Bahia. Pois é, essa projeção com faturamento de mais de 12 bilhões de reais, alta anual de 5%, certamente representa um ânimo a mais. Agora, na prática, Kelson, qual é a sua percepção? Até porque, se a gente comparar com o período pré-pandemia, a alta projetada é bem menor, confere? Confere, verdade. Mas esses índices que nós estamos pesquisando e calculando agora para esse ano, é uma retomada que nós estamos vendo. Isso significa que o comércio vem aos poucos se recuperando do tombo que nós levamos aí durante esse período da pandemia, o período mais agudo da pandemia. Agora o comércio começa a ter uma retomada e esse índice, baseado em relação a 2020, é um índice bastante afirmativo, né, de que o comércio vem novamente entrando no seu ritmo de crescimento. Eu me lembro, no período mais agudo da pandemia, que projeções da própria FEComércio indicavam uma quantidade muito grande de, principalmente pequenos e micronegócios, sendo fechados, porque não tinham capacidade de continuar tocando seus negócios. Como é que está esse cenário hoje? Quando a gente fala, o comércio está já recuperando parte do que foi perdido durante a pandemia, inclusive no sentido de reabertura de novos negócios, ou essa recuperação é mais voltada de fato para as vendas? Não, infelizmente, Jefferson, muitos empresários não tiveram condições de retomar os seus negócios. Isso é uma verdade. Tá? Alguns conseguiram, as duras penas, voltar, agora estão começando a recontratar, né? Porque devagarinho estão voltando a tocar os seus negócios, mas também nós tivemos a abertura de novas empresas. Como sempre, a vida é assim, uns encerram suas atividades e outros recomeçam, né? Realmente, durante a pandemia, nós tivemos, principalmente nos pequenos negócios, um fechamento muito forte, de pessoas que não conseguiram acesso a crédito, não conseguiram parcelamento de suas dívidas e, infelizmente, tiveram que fechar as suas portas. Mas aqueles que conseguiram, de alguma forma, tocar o negócio durante o período crítico da pandemia, nós levamos algum tempo com o comércio todo fechado, esses agora começam a se recuperar. Esses índices mostram essa tendência e a nossa expectativa é que isso realmente se concretize, Jefferson. Kelson, a gente está se aproximando de uma das melhores épocas do ano para o comércio, que é o Natal. Qual a expectativa para esse período agora de dezembro? É de superação com relação a 2020 e em relação a 2019, ou ainda se mantém uma previsão meio cautelosa de não voltar aos índices anteriores à pandemia, mas com uma perspectiva ainda assim positiva? Bom dia, Rodrigo. A nossa perspectiva é de que realmente esses índices que nós estamos calculando se concretize, tá? Então, como o Jefferson falou na chamada, nós temos aí uma expectativa de ter um dos melhores natais dos últimos 10 anos, né? Considerando a saída da pandemia, aquele período da economia estagnada. Então, nós estamos esperando realmente a perspectiva de que o Natal seja o melhor ano dos últimos tempos, seja esse Natal. A expectativa é boa, nós temos visto o consumo crescendo, as pessoas visitando as lojas,
Então, a nossa expectativa é que realmente isso se concretize. Qual é a perspectiva já para 2022? É possível fazer alguma projeção ou essas novas informações, como por exemplo uma variante que assusta mercados ao redor do mundo, elas têm algum tipo de impacto nessas expectativas criadas pelo comércio para o próximo ano? Olha, nós não temos ainda como prever o ano de 2022, principalmente em se tratando de Natal, porque nós temos muita variante. Nós estamos com a inflação alta ainda, apesar de as perspectivas, quem entende do assunto ter dito que ela vai chegar no pico e vai começar a cair, né? Nós temos aí essa ideia, essa coisa nova dessa variante que assusta, não tenha dúvida, porque as pessoas normalmente ficam com medo, se tiver que tomar novamente medidas de isolamento, é um problema sério, que isso impacta diretamente dentro do comércio, né? Então, nós temos aí, estamos trabalhando junto com os órgãos públicos, esperando que essa variante não venha a entrar no Brasil da forma como as outras entraram, que não venha prejudicar mais uma vez a economia como um todo, porque quando você toma medidas de fechamento de comércio, você impacta na economia de um todo, da cadeia produtiva toda, né? Impacta nos empregos, na geração de renda, de impostos. Então, a nossa expectativa é que sejam tomadas medidas de prevenção para que nós não sejamos obrigados a ver novamente o comércio fechado, que seria uma catástrofe se isso acontecesse novamente, Rodrigo. A gente está conversando com o Kelso Fernandes, que é vice-presidente da FEComércio, Federação do Comércio do Estado da Bahia. Já existe uma avaliação de como foi a Black Friday na semana passada? Houve, de fato, uma adesão dos consumidores? Os comerciantes saíram satisfeitos dessa campanha, Kelso? Nós não temos números definitivos ainda, Jefferson, porque a Black Friday se encerrou na sexta-feira, mas o que nós temos de informações é que foi um bom período de vendas, as expectativas se concretizaram, principalmente para alguns setores. Vamos torcer para que isso, na hora que os números saírem, sejam realmente efetivos e que isso tenha gerado bastante vendas. A gente está falando aqui de já sinais de recuperação do comércio varejista da Bahia. Quais são os setores que mais estão numa situação confortável nesse momento e setores que ainda, digamos, ainda engatinham para recuperar os seus negócios? Olha, o setor que está reagindo mais rápido é o setor de roupas e calçados, tá? Esse setor, as pessoas precisam realmente ter consumo e reage mais rápido. O setor que ainda está um pouquinho mais devagar é o setor de eletroeletrônicos. Esse ainda está se recuperando mais devagar. Mas as nossas perspectivas é que isso, ao longo desse mês de dezembro que vem, a gente tem uns números crescentes e que essa área, principalmente do comércio, dê uma guinada para cima e as vendas melhorem bastante. Mas o setor de eletroeletrônicos não foi, inclusive, um dos que mais ganharam, digamos, destaque durante a pandemia por conta de muita gente em casa, do home office, de haver a necessidade de uma busca por tecnologia? Andou para trás, então? Não é que tenha andado para trás. Ele tem capacidade de crescer muito mais. Tá? Então, normalmente, as pessoas que ficaram em casa, ou as empresas forneceram de alguma forma equipamentos para as pessoas trabalharem, ou as pessoas já tinham. O consumo não foi elevado, tá certo? Até porque, como nós lhe falamos, o comércio levou um período fechado e, com isso, impactou diretamente dentro da indústria. Nós tivemos aí um problema mundial de fornecimento de matéria-prima e aí isso impactou diretamente dentro desse setor, tá certo? Tá certo, tá dado o recado então. A gente agradece ao Kelso Fernandes, vice-presidente da FEComércio, dando uma injeção de ânimo aí para o comércio varejista, com base nesses dados que sinalizam
uma recuperação, ainda talvez não a desejada, mas pelo menos não deixa de ser uma recuperação, ainda mais agora com a chegada do mês de dezembro, com a chegada do Natal. Kelcio, mais uma vez, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui conosco, seja sempre bem-vindo, até uma próxima. Até, Rodrigo. Jefferson, muito obrigado pelo convite, um abraço. Agora 8h40 na tarde firme.